Sejam muito bem-vindas a essa apresentação. Eu estou muito feliz com esse projeto e eu espero que ele seja de grande ajuda para vocês também. Eu falo já há alguns anos sobre leitura, linguagem, alfabetização no meu Instagram. Hoje eu atuo como professora de gramática de adultos, mas a minha formação inicial em pedagogia, e eu já estudei ao longo dos anos vários cursos de alfabetização, tudo que envolve a formação da linguagem mesmo nas crianças. Falo há muito tempo de livros no meu Instagram, de todas essas questões que envolvem a educação das crianças também. E aí agora eu estou iniciando a pré-alfabetização da minha filha mais velha. E decidi compartilhar esse processo de uma maneira diferente com aqueles que estivessem interessados. Sempre que eu comento alguma coisa a respeito dessa questão mais, dessa formação mais formal, digamos assim, das crianças, aparece alguma amiga, alguma mãe, alguma seguidora que me pede que eu desse algum tipo de orientação para mães que gostariam de acompanhar o processo escolar dos filhos, porque as mães sentem que elas precisam, elas querem acompanhar, elas querem ajudar essas crianças a se desenvolver melhor, a preencher lacunas que a escola não preenche, mas elas não sabem como, elas não sabem às vezes se estão indo rápido demais, rápido de menos, o que deve cobrar da criança em cada idade. Sempre é aquela dúvida, o que meu filho precisa saber nessa fase? Existem mães que têm interesse em fazer parte desse processo e que várias vezes já vieram me pedir ajuda, pedir para que eu montasse algum grupo para dar esse tipo de orientação. E agora, iniciando então a pré-alfabetização da minha filha, eu achei que seria oportuno abrir então esse grupo, não é? E como é que ele vai funcionar, então, sem mais delongas, para a gente não perder tempo aqui? Este grupo, este programa, na verdade, que eu criei, vai se chamar A Caminho das Letras, e ele vai acontecer da seguinte maneira. As mães que quiserem se inscrever nesta trajetória vão participar de um grupo no WhatsApp. Neste grupo, eu vou enviar semanalmente um roteiro de atividades para serem realizadas naquela semana. Junto com esse roteiro que eu vou mostrar daqui a pouco, vocês vão receber também um vídeo explicativo meu, onde eu vou explicar como aplicar cada atividade, o porquê nós estamos fazendo aquelas atividades, o que nós vamos proporcionar para a criança, o que nós queremos alcançar com aquela criança naquele momento. Este programa eu já planejei para os próximos 7 meses, então ele vai ocorrer ao longo aí de 28 semanas, que nós vamos trabalhar as habilidades que são fundamentais para a pré-alfabetização. E o que é esse tal de pré-alfabetização? Que quando a gente pensa nas crianças aprenderem a ler e escrever, a gente só pensa em sentar, ensinar o alfabeto, ensinar as letrinhas, juntar as letrinhas para formar palavras e tudo mais, né? Mas existem diversas outras habilidades que são importantes que uma criança saiba antes de nós pensarmos em ler e escrever propriamente. Eu sei que os pais têm bastante pressa, principalmente essas mães que são bastante engajadas com a educação das crianças, de ensinar as letras, de ensinar o alfabeto, de ver as crianças formando e lendo palavrinhas. Mas existem outras coisas que também são muito importantes antes disso. E esse processo, então, que no Brasil a gente chama hoje de pré-alfabetização, é para trabalhar justamente essas coisas. E eu organizei este roteiro justamente pensando, esses roteiros de atividades, justamente pensando em desenvolver todas essas questões que precisam ser desenvolvidas antes de ler e escrever propriamente dito. Quais são os sentidos que nós usamos, sentidos corporais, que nós usamos quando nós fazemos leitura e escrita? Bem, para ler, em primeiro lugar, nós usamos a visão. Nós precisamos também usar da nossa audição para conhecer o som das palavras, o som das letras. E na escrita, nós precisamos do sentido do tato, no sentido do desenvolvimento motor, muito bem desenvolvido. Então, este programa que eu criei trabalha atividades todas as semanas para desenvolver esses 3 sentidos, a visão, a audição e o tato.
E além desses sentidos mais, dizendo, físicos, né, nós também vamos trabalhar outras habilidades, outras coisas, outros conhecimentos que são importantes. Enquanto eu trabalho a visão, eu desenvolvo também o meu raciocínio lógico para fazer, por exemplo, exercícios de discriminação visual ou exercícios de ordenação temporal, né? Quando eu trabalho a minha audição, eu desenvolvo também a minha atenção, que é fundamental na hora da leitura e escrita. E quando eu desenvolvo meu tato, eu trabalho toda a minha parte motora, que é fundamental para escrever, para que essa criança consiga escrever. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar este roteiro para você, para que se você tiver interesse em participar desse grupo, você possa realmente ver na prática do que eu estou falando. Bem, então o nosso programa se chama A Caminho das Letras, quer dizer, nós estamos indo em direção às letras, ainda não chegamos lá e vamos dar os passos necessários para chegar até lá. Então, como é que vai estar organizado, como eu disse, este roteiro de atividades? São atividades para serem realizadas numa média de 3 vezes por semana, de 20 a 30 minutos, porque minha ideia é que não seja uma coisa extremamente maçante e demorada, né? E a cada dia, então, vai se trabalhar, né? Eu sugiro que se trabalhe 3 eixos de atividades que contemplam os sentidos e as habilidades fundamentais para a alfabetização. Então, a primeira dimensão que nós vamos trabalhar é a dimensão da visão e da lógica, com atividades que trabalham discriminação visual, ordenação temporal, discriminação espacial, análise e síntese. Depois, atividades que desenvolvem audição e atenção, com jogos principalmente de consciência fonológica, baseados naquele livro Consciência Fonológica para Crianças Pequenas, e nós vamos desenvolver também muito a memorização, que é um processo fundamental para que essa criança domine de fato a linguagem. E depois, outras atividades trabalhando a dimensão do tato e do desenvolvimento motor, né? Atividades para desenvolver coordenação motora grossa, habilidades como equilíbrio, lateralidade, que são extremamente necessárias na hora da escrita, né? E habilidades que desenvolvem atividades que desenvolvem a coordenação motora fina, sobretudo o traçado. Muito bem. Seguindo, então, como que vai estar organizado esse cronograma, né? Essas atividades? Elas serão desenvolvidas progressivamente. Isso quer dizer do mais simples, do mais fácil para o mais difícil, ao longo, então, de 7 meses. E ao final, a minha ideia é que essa criança, então, já esteja realmente pronta para iniciar a alfabetização, né? E como que eu vou distribuir essas atividades ao longo da semana? Atividades de visão e lógica são 2 atividades por dia, né? Desses 3 dias que a gente vai trabalhar com a criança. Então, um total de 6 atividades por semana. Atividades de audição e atenção que eu vou sugerir é um poema por semana para memorização, uma sugestão de livro por semana e 2 sugestões por semana de jogos de linguagem, então baseados neste livro que eu comentei. E por fim, né, na dimensão do tato e desenvolvimento motor, nós teremos 2 atividades por dia de traçado, né, totalizando 6 atividades na semana, uma atividade prática para trabalhar a coordenação motora fina e uma atividade prática para trabalhar a coordenação motora grossa, né? Essa basicamente é a ideia. E a cada semana eu vou apresentar para você, mãe, que fizer que seguir esse roteiro, quais são os objetivos daquela semana. Então aqui eu vou usar o exemplo da semana 1, né? Com as atividades da semana 1, quais serão os nossos objetivos? Bem, na dimensão da visão e lógica, o objetivo da semana 1 vai ser treinar o olhar da criança para notar semelhanças, diferenças, contornos, habilidades essenciais para reconhecer as letras e os números mais adiante. Então, nós vamos começar bem devagar, tranquilamente, nós não temos pressa. São crianças ainda de 3, 4 anos, né? A ideia desse programa é voltado para crianças dessa idade, que são crianças ainda muito pequenas. Então, nós não precisamos ter pressa, nós podemos trabalhar calmamente com elas. Na audição e atenção, o que nós vamos trabalhar?
né, nessa primeira semana. Nosso objetivo não é ensinar letras, né? Como eu falei muitas vezes, as mães já têm esse anseio de trabalhar logo as letras com a criança, né? Mas a alfabetização não é só isso, né? Pré-alfabetização não se trata só de apresentar as letras é lá para o final. Vamos fazer outras coisas que são importantes primeiro, né? Então, o que nós vamos ensinar em primeiro lugar à criança? A ouvir, porque se ela não compreende que a letra é uma representação de um som e se ela não tem um ouvido apurado o suficiente para ouvir estes sons, a gente compromete uma parte do processo de alfabetização, né? Então, antes de ler, a criança precisa ser capaz de distinguir sons, localizar sua origem e se encantar com a melodia da fala. Então, nós vamos começar com jogos que vão primeiro despertar essa audição da criança, sensibilizar essa audição da criança. E por último, né, nos trabalhos, nas atividades de tato, desenvolvimento motor, nessa primeira semana nós queremos começar a desenvolver a coordenação motora fina, né, com as mãos e os dedos, e a coordenação motora grossa, ou seja, o corpo todo, focando no controle e no equilíbrio, né? Sem essas bases físicas, a escrita se torna uma tarefa penosa para a criança. Então, o que eu vejo pela minha experiência até em sala de aula? Às vezes, a criança já estava lá tendo que escrever o alfabeto, mas ela tem uma dificuldade imensa de segurar o lápis, ela não tem força suficiente nos dedos, ela não tem destreza para fazer contornos, né, para fazer ali os traços. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar primeiro, antes de chegar lá no abecedário, tá? Seguindo aí, vamos lá. Então, dando exemplo para vocês de o que eu vou proporcionar, o que eu vou enviar neste grupo, neste PDF. Você vai receber exatamente este roteiro que você está vendo aí, né? O que você vai fazer no dia 1 da primeira semana, então no primeiro dia que você for trabalhar com a sua criança. Na parte da visão e da lógica, eu deixo 2 sugestões de atividades. Por que 2 sugestões? Existem vários materiais prontos de apostilas, né, de pessoas que produzem esse tipo de material de pré-alfabetização. Inclusive, eu vou usar um grupo, né, um conjunto de apostilas prontas com a minha filha, que no grupo eu vou mostrar o material que eu escolhi usar. Mas eu quero que neste programa qualquer pessoa possa fazer em casa com os filhos, né? Então, mesmo a pessoa que não tem condição de comprar um material pronto da editora X, da professora Y, eu quero que tenha acesso a esse tipo de trabalho com a criança, não é? Então, Letícia, eu posso comprar o material da editora YZ. Ótimo! Justamente a minha ideia de ter um grupo fechado é que eu vou te dar um direcionamento de como você usar o material que você escolheu. Perfeito, você é livre e é muito legal que você escolha esse seu material. E a minha ideia é justamente eu te dar a orientação de como usar esse material. Letícia, eu não tenho condição de comprar nenhum material a mais agora. Então, eu vou te oferecer possibilidades que você encontra gratuitamente pela internet, né? Como esses 2 links, por exemplo, né? Vai ter o link, você vai... Desculpa, eu vou voltar aqui. Né, você vai apertar lá no seu roteiro. Deixa eu ver se ele vai abrir agora. Aí, olha lá. E você vai encontrar a atividade perfeitamente que você pode fazer com sua criança sem necessariamente ter que comprar uma apostila, tá bom? E aí vai ficar opcional. Ou você usa o material que eu sugiro aqui, ou você escolhe um material próprio e aí você segue, né, e me envia, a gente vai vendo como que pode ser usado, tá? Então, 2 atividades. No primeiro dia, eu te sugiro 2 atividades que vão trabalhar, então, esse exercício de ligar figuras iguais, que isso começa a desenvolver o refinamento do olhar da criança. Na dimensão da audição e atenção, no primeiro dia, você vai apresentar para ela um poema ou uma quadrinha para ele começar a memorizar. No nosso grupo, eu vou te ensinar como você vai ajudar a criança a memorizar poema, como você vai ler esse poema. Eu vou gravar um áudio lendo o poema da semana e vou te explicar por que é tão importante nós trabalharmos memorização
com a criança que está no processo da alfabetização, tá? Então, no final eu vou mostrar lá no final desse roteiro, tem o poema que eu sugiro para essa primeira semana. E outra atividade também que eu sugiro daí é um primeiro jogo de linguagem que envolve esse apuramento, né? Esse refinamento da audição, da criança começar a despertar mais a sua audição. E qual é o jogo que eu sugiro que se faça? Então, o Gato Mia, que é uma brincadeira bastante conhecida pela maioria das pessoas, né? E ainda no dia 1, você pode, além então dessas atividades que eu já mencionei, você pode ainda trabalhar o traçado, né, na parte do desenvolvimento motor. E aí eu deixo mais 2 sugestões de desenho para você trabalhar a pintura. E no grupo eu vou explicar detalhadamente como que você pode transformar essa atividade de pintar um desenho, não só em colocar a folhinha na mão da criança e falar, pinta. Não é só isso. É ensinar a pintar, é ensinar a traçar, é ensinar a usar o lápis. Tudo isso eu vou poder dar esse direcionamento se nós estivermos juntas nesse grupo, tá? Isso seria o roteiro do primeiro dia daquela semana. No segundo dia daquela semana também eu deixo todas as sugestões, deixo um outro jogo de linguagem para brincar com a criança, deixo mais pinturas para trabalhar e deixo também uma sugestão para trabalhar a coordenação motora fina, né? Uma atividade então de rasgar papéis e colar no traçado de uma figura. Isso desenvolve o movimento de pinça, fortalece os dedos e tudo mais, né? E no dia 3, mais atividades para trabalhar a visão, né? Ou a discriminação visual. Ainda trabalha-se a memorização daquele mesmo poema da semana. Sugiro que se retome, se faça de novo um dos jogos de linguagem que eu indiquei e ainda deixo também mais atividades de traçado e mais uma atividade de coordenação motora grossa, daí, né, para fazer uma atividade mais corporal mesmo com aquela criança. Deixo ainda neste roteiro semanal uma sugestão de um livro que você pode trabalhar com a criança naquela semana, né? E, por último, né, nos anexos, eu coloco, então, o poema que eu sugiro para memorizar, ou se você achar que a sua criança ainda não tem condição de memorizar um poema inteiro, for muito longo, deixei 2 quadrinhas que podem ser memorizadas, aí, que podem ser usadas para começar a trabalhar a memória dessa criança. Então, neste grupo, você receberá o PDF, um PDF por semana com todas essas atividades para você aplicar e todas as minhas orientações pessoais sobre como fazer cada atividade, do porquê que nós estamos trabalhando cada atividade. E o mais importante, não para que a gente cumpra um cronograma de atividades, você não vai ser obrigada a fazer tudo que está ali. Às vezes, talvez um dia ou outro pode ser muito, né? Pode não dar certo de fazer, mas é importante que que nós estejamos fazendo um caminho de preparar essas crianças para chegar na alfabetização, né? Eu não tenho a preocupação que a gente bata metas, não é isso, né? Mas que a gente use dessas atividades para proporcionar muitos aprendizados para as crianças, né? Tanto que, por exemplo, várias dessas atividades que eu proponho são brincadeiras e não necessariamente você precisa fazer naquele dia da atividade escrita. Você pode fazer num outro horário, num momento com toda a família, num fim de semana, com os irmãos, de modo que no brincar também a criança vá aprendendo uma série de coisas e vá desenvolvendo uma série de coisas. Eu espero que tenha sido clara naquilo que eu estou propondo, então, em como vai funcionar esse grupo do WhatsApp. Serão 7 meses de trabalho que eu proponho agora para essa pré-alfabetização. Eu vou, nesse período, para quem quiser participar desse grupo, terá um valor mensal de R$30, né? Então, todos os meses você paga R$30 para permanecer nesse grupo, para receber todo esse material e toda essa orientação minha, porque, como eu disse,
o que eu mais quero, para além de oferecer um PDF e um vídeo explicativo, é ter contato com você. Então, no grupo, você poderá me enviar vídeos da sua criança fazendo para você tirar dúvidas, colocar suas questões, colocar questões que estão para além do conteúdo em si, mas coisas que muitas vezes as mães enfrentam, como trabalhar a atenção da criança, como fazer com que essa criança fique mais tempo sentada para conseguir ouvir, como que eu consigo mudar minhas estratégias para ler, por exemplo, ler um livro para ela, enfim, todos esses dilemas que a gente enfrenta com as crianças quando a gente quer ensinar alguma coisa, nesse espaço do grupo a gente vai poder conversar melhor, mais pessoalmente, de maneira menos abrangente do que acaba sendo em outras redes sociais, tá bem? Então eu espero que vocês tenham entendido a minha proposta. Estou aqui para tirar dúvidas para aqueles que quiserem conhecer e se aprofundar mais, e a gente se encontra lá no nosso grupo. Se você quer, então, entrar nesse grupo, fazer parte deste projeto, fazer parte desse programa A Caminho das Letras, entre em contato comigo pelo meu Instagram, e aí eu vou te adicionar e a gente combina como vai ser esta assinatura, esses pagamentos, toda essa parte burocrática também que vai envolver essa permanência nesse grupo, tá bem? Muito obrigada e até lá!